Olá pessoas, Paulette aqui. Hoje eu vou estar fazendo um estudo de gestual com vocês. Eu vou estar usando o Procreate no iPad e os pincéis que eu estou usando são o do pack que eu fiz pro Sketchtober. Eu ainda não sei se ele já vai estar disponível no site, mas em todo caso eu vou colocar o link ali na descrição. Sempre tem, né? Mas o link do meu site está ali na descrição, até se vocês quiserem o pack antigo de pincéis, mas esse aí é o pack novo que eu fiz diretamente do Sketchtober, então ele é bem texturizadinho, bem bom pra fazer esse tipo de exercício, certo? Para esse estudo gestual, eu vou estar usando como referência essa imagem da página de Pose Archives, tá? Que eles são bem bons e eles são dois modelos, que eles são modelos de corpo, de poses e tudo mais, e eles têm várias imagens bem interessantes. Eu também vou deixar o link deles aqui na descrição, que vocês podem se inspirar bastante vendo essas imagens deles e também podem usar outras para poder fazer os estudos de gestual de vocês. A princípio, para esse vídeo eu ia fazer várias poses deles e tudo mais, mas assim, eu acabei me empolgando e fiz outros tipos de estudos com essa mesma pose aí dessa mocinha, tá? Então, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo, como eu posso dizer, estudos acompanhados, estudos guiados e tudo mais, vocês já comentem um coraçãozinho ali embaixo nos comentários que eu vou entender que vocês gostaram desse vídeo e, né, que vocês querem mais. Então também já se inscrevam aqui no canal, gente, eu sempre esqueço de pedir pra se inscreverem, mas se inscrevam, tá? Que é bem importante. Estamos quase chegando em 17 mil. Isso é bem, nossa, impactante, sério. Muito obrigada, gente. Tá, Paula, mas o que é gestual e por que diabos eu tenho que me importar com isso? Tá? Então eu queria fazer uma leve explicação, uma explicação bem simplificada do que seria gestual ou gesture, que é um estudo da forma do movimento. Então ele vai estudar de uma forma mais fluida o objeto, que nesse caso aqui, né, eu digo como objeto, mas no caso seria a pessoa. A gente pode fazer isso aqui com animais também, que também é um bom exemplo, sabe? Então encontrar vídeos ou imagens do mesmo animal, no caso, o ser humano, né? Fazendo vários tipos de movimento, ele pode ser uma bela referência de gesture, que não é normalmente a pose parada, de pé, assim, normal, sabe? Então, normalmente vai estar numa pose mais diferente, e isso é muito importante para poder entender um pouco mais de anatomia também. E eu, particularmente, acho que o estudo de gesture, ele conecta todo o estudo de anatomia para poder montar as partezinhas e tal, porque o estudo de anatomia a gente faz das partes separadamente, né? Mas o gesture parece que ele une todas as coisas da anatomia que a gente acaba vendo, né? E antes de começar esse estudo aqui, eu deixei duas coisas em mente, que eu queria simplificar ao máximo as formas e o traço do meu desenho, e também que eu queria fazer no menor tempo possível. E por que isso? Por que isso é diferente da minha forma normal de desenhar? Porque isso me deixa muito mais consciente na hora de desenhar, eu vou pensar muito mais no formato geral e assim eu não consigo pensar, vou pensar na pose de uma forma mais geral, né, na fluidez dela, e não vou pensar muito nos mínimos micro detalhes da anatomia, certo? Então, o mais importante é ter a fluidez ali. Não precisa ser, nossa, 100% perfeito e hiperrealista. O importante é o movimento. Até porque se vocês forem comparar, esse shot aqui é muito bom, porque se vocês forem comparar, a cabeça dela tá em ângulos ligeiramente diferentes, assim. Mas o que eu tava focando mais, assim, era o formato geral do meu movimento e não tanto ser 100% correto. O importante era ter essa pose dela ali bem definida, né? Tipo assim, claro que eu tava usando a anatomia mais corretinha e tal, mas, por exemplo, a cabeça ali não ficou 100% e tal, mas o objetivo não era bem esse, né? Ser 100% fiel, 100% hiperrealista. Para esse processo, o que me ajuda bastante a fazer é fazer duas etapas, né, da hora da pintura, que ela já passou, a primeira etapa já passou nesse footage que vocês estão vendo aí, que eu uso um pincel maior para poder fazer os formatos gerais. Eu acho que assim fica muito fácil, muito mais fácil, né, porque se a gente pega um pincel muito pequenininho para começar, acaba que, lembra que eu falei que não era pra focar muito nos detalhes? Então, acaba que se começa com um pincel pequeno, eu sinto que acaba hiperfocando nesses mini detalhes que eu não quero a princípio, tá? Então, fazer uma primeira camada de esboço, que ela tenha esse formato um pouco mais geral, e depois trabalhar com um pincel mais médio, pra poder definir, ajuda bastante.
E essa é uma forma da ilustração, assim, que eu gosto bastante de pensar, que é primeiro trabalhar nos grandes detalhes, na grande estrutura da ilustração, e depois ir diminuindo para até chegar nos mini detalhes, e aí sim explorar eles. Porque às vezes eu acho que muita gente faz o processo contrário, assim, né? Que trabalha primeiro os mini detalhes, depois trabalha os médios, depois o grande, então acaba que as coisas, elas ficam com um peso muito diferentes ou muito estranhos, né? Dependendo do que for. Mas assim, não estou cagando regra por aqui, tá, gente? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não tenho filho desse tamanho, gosto muito de falar isso, tá? Vocês fazem o que vocês quiserem, mas assim, a tia Paula, ela faz assim. Sim, ficar só no line já ajuda bastante nesse exercício. O objetivo é mais fazer o line, mas assim, eu falei pra vocês que eu me empolguei nesse aqui, né? Por isso que só tem um. E basicamente eu já aproveitei pra fazer um estudo de valores junto com esse aí, pra testar um pouco essa iluminação dela e tal, até por causa da bola ali de cristal. Eu fiquei mais assim por causa da bola de cristal. Então eu fiz uma base de cinza e depois trabalhei os tons, os valores tonais ali, né? Que vai do branco até o preto, né? No gradiente. Pra poder testar um pouco mais de coisas e tal. Como eu falei pra vocês, nesse caso aqui eu tô usando o Depose Archives pra poder usar de referência. Vocês podem pegar qualquer uma das imagens deles ou também usar outros tipos de criadores de conteúdo nesse sentido. Inclusive, até do lado das imagens, eles normalmente colocam que é pra acreditar, que é pra estudo, que é não sei o que. Inclusive tem até o link pro Patreon deles, Ko-Fi, várias coisinhas assim. Se vocês quiserem ajudar também, fiquem à vontade. Eles fazem um trabalho muito legal, assim, sabe? Eu acho muito importante. Eu sei, assim, que eu avacalhei nesse aqui a questão do tempo, mas o tempo era um dos meus objetivos também. E pra poder ajudar nessa parte, vocês não precisam pegar desses caras aqui que eu falei, né? Mas vocês podem usar sites que eles fazem de forma automatizada o tempo cronometrado e eles vão te dando as imagens de acordo com esse tempo, sabe? Tu consegue setar ali o tempo bonitinho. Eu quero ficar 1 minuto nessa pose, 10 minutos, sei lá. Vocês podem colocar o tempo que vocês querem. Normalmente eles já vêm pré-definidos, alguns deles que são mais importantes. Mas como a gente vai estudar mais a fluidez, né? E como que vai se movimentar melhor o corpo e tal. Então, esses sites são bem legais. Tem o Quick Poses, que eu gosto bastante dele, mas tem o Line of Art, tem vários outros tipos de sites também. O que vocês se sentirem mais confortável também dá pra usar. Eu gosto bastante. Inclusive, eles têm até, além de humanos, né? Eles têm também de cidades e, sei lá, cenários, assim, né? E eu acho eles muito difíceis de fazer, mas eles são bem divertidos, assim. É um desafio gostosinho de fazer. E assim, eu gosto muito de fazer esse tipo de exercício quando eu tô me sentindo muito travada, quando eu sinto que meu traço, ele tá muito rabiscadinho, quando eu não tô conseguindo fazer coisas muito fluidas. Principalmente porque quando eu vou fazer, tipo, poses em geral, eu sou uma pessoa que sou mais dos retratos, né? Então eu tendo a detalhar muito o rosto. E esse exercício, ele faz com que, ele me força, né, a simplificar as formas do rosto também. Já que o objetivo principal, né, vai ser mostrar a pose e não o rosto em si, não é um zoom e tal. Eu tenho que ter uma noção geral ali, né, da pose em geral. Gente, eu tô me repetindo, parece já, desculpa. Mas assim, gente, no geral é isso. Eu acabei testando depois algumas cores. Eu fiz um mapa degradê ali por cima também, que eu gosto bastante dessa ferramenta. E no Procreate ela é muito mais fácil, né, do que a do Photoshop. Então, como eu fiz em preto e branco, ela ajudou bastante. Depois eu botei as sombras em azul, só pra poder contrastar com o laranja, porque, né, o azul e o laranja no círculo cromático ali, eles são contrastantes, complementares, então eu acho que essa combinação de cores é bem legal. Eu tendo a usar ela bastante, inclusive. É minha comfort combinação. Mas, guys, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também se desafiem e façam estudos de pose. Pode ser essa, pode ser outras, tanto faz. O importante é parar pra poder estudar e aprimorar as nossas técnicas, né? E assim, é muito divertido fazer esse tipo de exercício, eu gosto bastante. A gente acaba não botando muita pressão, assim, em ficar 100% perfeito. Eu fiz ele, assim, até a pintura não tá 100% e tal. Mas, enfim, o objetivo dele foi cumprido e isso que é o mais importante, certo? Depois eu joguei até botei aqui, né, que eu botei ele no Photoshop Express pra poder fazer uma correção de cores, então já fica também a dica pra quem usa o Procreate, certo? Então é isso, esse é o resultado final e essa é a Rita dormindo, porque ela tava muito cansada. Então tá bom, beijinhos, tchau!